Então, esse aqui é o desenho da comporta, né, das 3 comportas. E aí, para facilitar a resolução, eu desmembrei as comportas para ficar mais fácil de explicar. Esse aqui é a comporta C1, que é essa do meio, na horizontal. Quando se trata de comportas na horizontal, né, a gente tem, como lá na teoria, que o centro de gravidade e o centro de pressão, eles atuam no meio da comporta. Ou seja, na distância dividido por 2. Então aqui atua o centro de gravidade e o centro de pressão. O centro de pressão, né, como todo mundo já sabe, é onde a força resultante é aplicada, no caso, onde a força é aplicada. Nesse caso, nós temos um HC de 5 metros, que é do centro de gravidade até a superfície do líquido. Nesses tipos de comporta, como o CP, né, ele atua no mesmo lugar do CG, então, e é onde atua a força resultante, né, no lugar onde é o centro de pressão, então só precisa fazer a fórmula geral, que é a força da comporta 1 é igual a P0 mais P específico do líquido vezes o HC vezes a área. Como todas as comportas, né? Como todas as comportas estão sofrendo a mesma pressão atmosférica, então no caso, a pressão atmosférica é zero. Então, força da comporta 1 é igual a P específico do líquido, foi dado no enunciado, corresponde a 10.000. Então, é 10.000 vezes o HC, que é essa distância aqui, ó, do centro de gravidade até a superfície do líquido, é o nosso HC. Corresponde a 5 vezes a área da comporta 1. Como estava dizendo no enunciado, na comporta 1 ela é quadrada, ou seja, lado vezes lado, e ela corresponde a 2. Então é 2 vezes 2, a área 4 metros quadrados. Que é igual a 200.000 newtons. Essa comporta ela é bem simplesinha, né? Por se tratar de ser horizontal, então não precisa calcular a distância do centro de pressão até o eixo adotado, né? Ela corresponde no meio, que no caso seria D dividido por 2, 1 metro, 1 metro. Uma força resultante sobre a comporta 1. Dando continuidade, né? Nós fizemos a força resultante da comporta 1, que é essa aqui, comporta 1. Agora nós iremos fazer a força resultante da comporta 2 e as distribuições dos pontos do centro de gravidade, do centro de pressão e o HC. Então, assim, como havia dito na teoria, o centro de gravidade ele atua no meio da comporta, ou seja, D sobre 2. Então, aqui no meio da comporta atua o centro de gravidade. O centro de pressão ele atua um pouco abaixo do centro de gravidade. A distância do centro de gravidade até a superfície do líquido, que para nós, né, no caso, seria até a superfície do líquido, mas a definição é até o eixo adotado, né? Que para nós é até a superfície do líquido. Chama YC. Do centro de pressão até o eixo adotado, que no caso para nós também é a superfície do líquido, chama YR. A distância do centro de gravidade até a superfície do líquido chama HC. Vamos achar a força resultante agora, na comporta. Então nós temos que a força na comporta 2 é igual a
P0 mais P específico do líquido vezes HC vezes a área. Força na comporta 2 é 0. P específico do líquido vale 10.000, né, para todas as comportas, para as 3 comportas, vezes o HC. O HC nós sabemos que até aqui a superfície do líquido, até o começo da comporta, vale 4,5. A comporta, no enunciado deu, ela tem 3 metros de altura. Se a distância do centro de gravidade até o começo da comporta é d sobre 2, então nós temos 1,5 para baixo aqui, ó. Nós temos 1,5 aqui. Então nós temos que o nosso HC é 4,5 mais 1,5. Tá? 6. Vezes a área da comporta. A comporta, né, no enunciado também deu que ela é uma comporta retangular, ou seja, base vezes altura. 2 vezes 3, também a área da comporta vale 6. Nós temos que a força resultante na comporta 2 equivale a 360.000 newtons. Mas só isso não basta, né? Nós precisamos saber aonde a força está sendo aplicada, né? Que é no centro de pressão, nós temos que saber a distância do centro de pressão até a superfície do líquido. Nós sabemos que até aqui equivale a 6 e nós precisamos saber esse pedacinho aqui, ó. Que aí entra a fórmula. YR igual a IXC dividido por YC vezes A mais YC. O nosso IXC é um valor tabelado, né? É uma fórmula tabelada. Quem tem essa tabelinha das figuras geométricas vai saber. Que é o IXC é igual a base vezes a altura ao cubo dividido 12. Então, YR é igual a base vezes a altura ao cubo sobre 12 vezes o YC. O YC, em comportas na vertical, equivale tem o mesmo valor do HC, porque tanto um quanto o outro é do meio da comporta até a superfície do líquido, aqui nesse exemplo para nós. Então, ele equivale a 6. A área, como nós havíamos achado, também vale 6, né? Então, vezes 6, mais o YC, que vale 6 também. YR é igual. A base vale 2, a altura 3. Então, temos 2 vezes 3 ao cubo sobre 2 dividido por 36 mais 6. Então, nós vamos ter um YR de 0,125 mais 6. Então, nosso YR equivale a 6,125 metros. Essa é a distância do centro de pressão até a superfície do líquido. 6, esse 6, né, é o que equivale daqui até o centro de gravidade. E esse 0,125 é essa distância aqui, ó, do centro de gravidade até o centro de pressão. Equivale a 0,125. Então, também já foi encontrada tanto a força resultante quanto a distância do nosso centro de pressão, onde é aplicada a força, até a superfície do líquido. Comporta 3, que é essa aqui do canto. Como eu disse na teoria, vamos fazer primeiro a distribuição dos pontos. Como é uma comporta também retangular, né, como foi dado no enunciado, o centro de gravidade atua no meio. A distância do centro de gravidade até o eixo adotado, que para nós é a superfície do líquido,
né? Porque não foi adotado nenhum eixo fixo que ela gira em torno de alguma coisa. Então, para nós a superfície do líquido. Então, do centro de gravidade até a superfície do líquido é o YC, que é a distância, né, paralela à comporta até o eixo adotado, que para nós é a superfície do líquido. O centro de pressão, ele atua um pouco abaixo. Centro de pressão. A distância até a superfície do líquido chama YR. E a distância da superfície do líquido até o centro de gravidade, que seria a altura do centro de gravidade até a superfície do líquido, é chamada de HC. Ela é perpendicular ao centro de gravidade, ou seja, ela faz 90 graus. Para nós acharmos a força resultante nesses tipos de comporta, é feito o seguinte. Foi dado para nós essa altura aqui, ó, que é essa altura, 2 metros. Foi dado para nós esse ângulo aqui, o alfa, né, de 30 graus. A gente precisa achar a nossa hipotenusa nesse caso. Nesse caso aqui, né, desse triângulo, nós temos cateto adjacente por hipotenusa. Ou seja, cosseno de 30 é igual a cateto adjacente por hipotenusa. Então, nós temos que hipotenusa é igual a 2 dividido por cosseno de 30, que é igual a 2,30 metros. Então, nós já temos essa distância aqui, ó, que equivale a 2,30 metros. Daqui ao início da comporta, 2,30 metros. Nós temos que a comporta, ela mede 4 metros de altura. Ou seja, ela mede 4 metros de altura. O centro de gravidade, ela fica no meio. Ou seja, 2 metros. Aqui, então, vamos redesenhar isso. Redesenhando, a gente tem isso, ó. 2 metros. 2,30, início da comporta. Como nós sabemos, né, que nem eu disse, o centro de gravidade atua no meio, e aqui seria D sobre 2, né? Então seria 4 sobre 2, que dá 2. Então nós temos que aqui vale 2 metros. Gente, para a gente achar o HC nesse caso, nós temos que colocar um X aqui, ó. Um X ou uma incógnita qualquer. Porque nós não temos que essa distância aqui é o HC, nós já temos 2 metros dessa. A gente só precisa achar qual é esse pedacinho aqui. Para fazer isso, é simples porque já deu a nossa inclinação. Então seria a mesma coisa de eu puxar um tracinho aqui, ó, e falar que isso aqui também vale 30 graus. Então nós já temos que essa hipotenusinha aqui equivale a esses 2 metros. Então é só a gente fazer o seguinte. Também é um cosseno, né? Porque é o cateto adjacente, não é um cateto oposto, é cateto adjacente, então nós temos cosseno de 30 é igual a x dividido pela nossa hipotenusa, que vale 2 metros, que é a metade da comporta. Então nós temos que x é igual a 73 metros.
Então, nós já achamos essa distância aqui. Vamos redesenhar de novo. Nós não temos essa distância que equivale a 1,73, que somado com esse 2, dá 3,73. Então, nós já achamos o valor de HC, que é HC. O HC aqui no caso, então, para nós, ele vale 3,73 metros, porque é a soma desses 2 metros com mais esse x, mais esse pedacinho que a gente encontrou, que é 1,73. Então, ele dá 3,73 metros. Então, vamos achar a força resultante, né? Na comporta 3. Força resultante na comporta 3 é igual a P0 mais P específico do líquido vezes o HC vezes a área da comporta. Força resultante, né, na comporta 3 é igual. Tende a 0, né? P específico do líquido, 10.000 para todas as comportas, vezes o nosso HC, que foi o que nós acabamos de encontrar, vezes a área da comporta. A comporta, ela é retangular, então ela tem base vezes altura, que tem, né, como está lá no enunciado, 2 de base mais 4 de altura. Né? Não é à toa que é por isso que equivale 2, porque ela tem 4. Então, nós temos uma área da comporta de 8 metros. Força resultante na comporta 3, então, equivale a 298.400 newtons. Agora vamos fazer o YR para saber onde essa força vai ser aplicada. Então, nós temos YR é igual a IXC dividido por YC vezes a área mais YC. YR é igual. Esse IXC é o tabelado, que corresponde, como ela é uma retangular, né? Base vezes altura ao cubo sobre 12, dividido pelo nosso YC. Nosso YC é o seguinte. Essa é a distância, né? Paralela à comporta até o eixo adotado, que para nós é a superfície do líquido. Nós temos 2,30, que é essa hipotenusa aqui, mais os 2 da comporta, então nós temos um YC de 4,30 metros. 2,30 do que nós achamos aqui, que seria esse 2,30 do que nós encontramos, mais metade da comporta. Então, vai 2,30 mais 2 metros, 4,30. 4,30 no caso. Vezes a área da comporta que nós já utilizamos, que seria esse 8. Mais 4,30. Então, YR. Base vale 2, altura vale 4 ao cubo, sobre 12, dividido por 4,30 vezes 8. Então, é 4 ao cubo, vezes 2, dividido por 12, dividido por 4,30 vezes 8. 0,31. Então, nosso y aqui vale 0,31 mais 4,30. Nós temos um YR de 4,61 metros. A força é aplicada no centro de pressão, que corresponde desse início aqui até 4,61. Finalizando o exercício. Então, só para frisar mais, né? Em comportas horizontais, não é necessário achar o YC nem o YR, porque nós sabemos que nas horizontais está no meio da comporta. A gente só precisa achar a força resultante, nesses casos, que foi o que a gente encontrou, e o Y e o HC,
que é a distância do centro da comporta até a superfície do líquido. Na comporta 2, nós precisamos achar, né, quando é na vertical, a gente precisa achar o YC e o YR e o HC. Verticais, o HC e aqui o YC, eles têm o mesmo valor, que foi o que nós encontramos, né, que vale 6. O YR, por que ele é importante encontrar, né, depois que achamos a força resultante ou a força na comporta? Que o centro de pressão é onde a força é aplicada, por isso que a gente encontra o YR. Na comporta 3, não é diferente, né? A única coisa que a gente precisa saber é que o YC e o YR, eles são paralelos à comporta, o HC perpendicular à comporta. Fazendo a decomposição do ângulo, como, né, para a gente achar as medidas de cosseno e seno, quando é o caso, então a gente encontra todos os valores certinho e a partir daí a gente só vai redesenhando. E é importante, né, como a gente precisava da força resultante, que a gente precisava saber qual é a força resultante na comporta, e o YR é isso, para saber qual é a distância onde essa força está sendo aplicada, né, que no caso seria aqui. Por isso que se encontra o YR. Então é isso, esse é o segundo e último exemplo de comportas. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. E se tiverem algum conteúdo que preferem ser feito exemplos ou discutido, é só deixar também nos comentários, dê o like. E é isso, ajuda a divulgar, o canal está crescendo e conto com a ajuda de vocês.